Olá, seguidores. Vamos aqui para a primeira parte do Barganhos versus Ciladas desse domingo. E antes de começar, lembro vocês que o foco aqui dessa série são operações de curto e médio prazo. Ou seja, o foco aqui é trade, não é holder não, tá? E o segundo recado é não esperem estudos completos aqui nessa série. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Bem, nessa primeira parte, eu vou começar aqui pelo trio envolvido aqui na suspeita de incorporação. Suspeita não, né? Agora já está confirmado que não vai acontecer a incorporação, pelo menos por enquanto. E o boato aqui de que a incorporação não iria acontecer acabou que começaram a rolar na própria sexta-feira pela manhã, o que fez com que LVBI11 começasse a cair bastante durante o pregão, teve uma queda de mais de 3%, e HGLG subiu, subiu um pouco, e PATL11, por incrível que pareça, conseguiu segurar. Então, aqui estou na expectativa de ver como que vai reagir na segunda, mas de qualquer forma, vou fazer aqui alguns comentários sobre como que fica a situação dos fundos. Enfim, primeiro vou ver aqui a condição atual de HGLG. Então, aqui a HGLG, a famosa arrocha, como o pessoal do Clube FI costuma falar, recuperou um pouco aqui no pregão de sexta-feira, né? Já foi um pregão positivo, subindo 0,78%. Então, passando essa pressão aqui de corporação, o fundo começou a subir, bateu aqui R$ 156. E a minha opinião é a seguinte com relação ao HGLG. O fundo realmente é um FII excelente, né? Excelentes fundamentos, a gestão tem um bom histórico. Parece que até o momento ela não estragaram a gestão do fundo, né? Vamos ver o que, que eles estão planejando aqui com essa emissão. Uma emissão no momento em que o fundo está sem ágio. Então isso que me leva a pensar que já que não vai ser uma incorporação, pode ser uma troca de cotas de HGLG por imóveis. Então, seria a primeira vez que um fundo da antiga Credit Suisse eh, faria algo assim do tipo. Então, esse aqui que era meu maior temor aqui com a entrada da Pátria, que seria eles começarem a forçar esse tipo de operação, sabe, para crescer o patrimônio sob gestão. Daí eles vão colocar essa troca de cotas por imóveis. Acredito que provavelmente seja essa opção, já que o fundo está sem ágio. Então isso aqui levaria o fundo a começar a perder a cara deles, né? De ser um fundo tijolo raiz, comprar os imóveis, vender, desenvolver, enfim. Mas aqui a minha opinião sobre o preço de HGLG é o seguinte: o fundo tem um bom portfólio, mas HGLG ele não está sozinho, tá? Ele não é o único fundo que tem um bom portfólio na carteira. Aqui a gente pode citar, por exemplo, o Fundabresco, o próprio LVB11, BTLG11, até mesmo o VILG11 tem um bom portfólio. Então, para mim, a HGLG, o mercado meio que precifica como se fosse insubstituível, mas não acho que seja muito bem assim. Então, por isso, mais uma vez, vou classificar ele como sendo um fundo bom, de bons fundamentos, mas que está caro, tá? E ainda para completar, apesar da corporação não ter saído agora, ela deve sair em algum momento, então acaba que a gente ainda tem a possibilidade de usar LVB11 como uma forma segura de comprar HGLG de forma muito mais barata. Ok, falando agora da condição atual de LVBI11, aqui o Fundo Logística da antiga VBI. Então, a LVBI11 deu uma cedida aqui na sexta-feira, chegou a cair 3% a cotação chegou a cair 3% aqui em algum momento do pregão, acabou fechando aqui acima dos R$ 104. E então, aqui eu acredito que ele não mantém esse patamar, tá? Antes do boato de incorporação, o fundo
seguir aqui ser negociado na faixa dos 100 a R$ 101, a depender da época do mês, da proximidade da data com, o que para mim seria um preço excelente, tá? Porque aqui além essa possibilidade da incorporação em algum momento, que vai ser um gatilho de alta, o fundo ele por si só não depende disso, tá? Ele tem outros gatilhos de alta. Que no caso, me refiro às locações. O fundo ele teve uma queda de rendimento recentemente, né, aqui no mês de fevereiro. Acho que foi em fevereiro que teve a queda. Teve aquela queda de 83 para 75 centavos, devido à desocupação do mercado dia lá na cidade de Mauá. E aqui no caso, em LVBI, as locações já estão muito bem, estão bem adiantadas, né? Então aqui quase fechando contrato 40 mil metros quadrados, que pode aumentar a reduzir aqui a perda com vacância em 7 centavos, mais 3 centavos aqui encarando esse desconto que tende a se encerrar em algum momento. Portanto, o rendimento aqui de LVB11 em breve deve ter uma alta bem significativa, né? Talvez subir aqui mais de 10% aqui no rendimento. Acredito que parte dessa alta já esteja especificada, já que LVB11 vem sendo negociado com yield abaixo do que abaixo da média, sabe? Além do fator incorporação, essa expectativa de aumento do rendimento já vem sendo aqui precificado, mas acredito que no momento em que acontecer esse aumento do rendimento, acontecer as locações, a gente pode observar aqui uma nova alta do fundo, sabe? Então, a minha expectativa aqui é que com a não concretização dessa incorporação, o fundo tem aqui uma queda do 104 lá para a faixa dos 100 a R$ 101, assim espero, sendo otimista aqui, sabe? O que então daria, acredito que seria um preço excelente. Então, NVB11 vou colocar aqui como bom e barato, mas aqui não estou considerando o preço atual de R$ 104, não. Estou pensando aqui já no preço de segunda-feira, em que a gente muito provavelmente a gente deve observar uma queda na cotação, né? Ok, e agora para finalizar, vamos para o caso mais complexo, PATL11. Então, aqui em PATL11, a reação do fundo à questão a possibilidade da não concretização da incorporação é o seguinte, o fundo ele se conseguiu manter, na verdade ele até subiu aqui na sexta-feira, batendo aqui o patamar de 60,23. Então isso aqui me surpreendeu, tá? O fundo ter conseguido se segurar, mas segunda não deve ter jeito. Agora com a confirmação da não incorporação. Então aqui eu acredito que o fundo deve dar uma bela derretida, uma derretida bem forte. Pelo tanto, a gente viu que o fundo subiu, né? Subiu aqui quase 21% em um mês. Então, tá uma alta bem exagerada. No entanto, com relação a quanto que ele vai cair, isso aqui é difícil dizer, tá? Mas muito provavelmente vai ser em um patamar acima dessa faixa em que ele vinha sendo negociado antes da possibilidade de uma incorporação. Pois apesar da concretização não ter saído agora, o mercado ainda vai ficar esperto com essa possibilidade para daqui, sei lá, daqui a alguns meses, provavelmente anos, que essa incorporação ela deve acontecer. Então, aqui provavelmente a gente vai ver um recuo para um valor acima de R$ 50. É, então, aqui eu acredito que em algum momento vai acontecer a incorporação, né? Pode até demorar, mas vai acontecer. Só não acho que será tão cedo. E aqui no fundo tem muita coisa para arrumar na casa, tá? É, então aqui, quem pensa numa alocação para aproveitar essa
futura incorporação, talvez seja interessante esperar os momentos aqui mais críticos do fundo, que deve acontecer no primeiro trimestre de 2026. Ah, talvez até antes, né? Eles estão aqui tentando fazer uma rescisão antecipada para já colocar outros inquilinos. No entanto, o pessoal aqui da parte no relatório que saiu aqui na sexta-feira já deu uma esclarecida de que não é tão fácil assim, pois aqui esse imóvel da SEB que vai estar sendo desocupado, não sei se era um imóvel industrial, que pode exigir bastante várias adaptações, né? Esse imóvel ele se encontra aqui numa uma região industrial lá do Rio de Janeiro, então eu ouvi falar que é uma região bem forte aqui na questão automobilística. Então, pode ser que os interessados aqui sejam desse ramo também, o que iria exigir vários investimentos aqui no imóvel, né? Então, aqui no último relatório, a gestão ela já começou a colocar o pessoal, deixar ciente dos desafios, então, o que que é desafios técnicos e estratégias superados com todas as partes envolvidas. Então, nos últimos dois relatórios, eles vieram dando uma perspectiva bem positiva e agora eles estão reduzindo um pouco as expectativas, né? Então, aqui tem essa questão a ser resolvida e ainda por cima, aqui tem vários outros riscos envolvidos. Vejam só, o prazo médio remanescendo dos contratos é de apenas 1,3 ano. Então, tem bastante coisa para encerrando o contrato aqui no ano de 2026. Além desse ECB, tem outros quase 30% aqui que vai vencer contrato no ano de 2026. Então pode vir a dar bastante dor de cabeça ainda para o fundo, sabe? Então por isso que eu falo que quem pensa na locação, talvez for que uma locação fracionada e observar bem como é que vai acontecer com o fundo após esses problemas que o fundo tem a enfrentar. Então, classificando aqui o fundo, sem sombra de dúvidas, é um fundo que é ruim, tá? Um fundo que tem fundamentos fracos com relação a fundamentos. Na segunda-feira, acredito que ele não vai ter uma, não vai atingir um bom preço ainda, mas, enfim, como eu disse, PTL 11 é um caso bem mais complexo, tá? Tem que ver aqui quanto que vai cair. Mas eu, sinceramente, eu observaria, esperaria esses momentos mais críticos do fundo. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.